Aí, pessoal, muito boa noite. Deixa eu iluminar mais aqui o ambiente. Aí, muito boa noite. Oficialmente abrindo aqui a live. Vamos esperar a internet estabilizar. Vamos ver. Muito boa noite. Aí o José Carlos está chegando. Também vou acompanhar aqui rapidinho pelo computador. Fala, Thiago Cavaleri. Te respondi lá, tá? Tô te devendo aquela ligação, né? Amanhã a gente vai pagar essa dívida. Aí, a Elise tá aí, a Alessandra, muito boa noite. Hoje o tema é muito interessante e muito rico. E obviamente é porque não é conduzido por mim, né? Vai ser muito rico e interessante. Mais outro também, o Júnior chegando aí na área. Vamos dando boa noite, pessoal. Vamos falando de sessão. Ô, Valesca, Valesca segue a gente faz horas. Boa noite, boa noite, boa noite, irmão. E José, tudo bem? Olha a Aline aí, a Alice também. Mariane Machado, vão chegando, pessoal, muito boa noite. Daqui a pouco a Maiara, quando a Maiara aparecer eu já chamo ela pra gente já deixar ela conectada conosco. E o tema hoje é um tema muito interessante, porque ele é muito ramificado e para nós advogados, para nós que estamos passando por isso, então ele vale tanto para você como advogado, você como profissional, você que está passando por isso, vivendo isso na pele. Então tem vários aspectos aqui que vai ser trabalhado por ela. Já vou falar do currículo dela, depois ela vai se apresentar. Boa noite, Alessandra, fala da Bahia. E aí, Simone, querida, tudo bem? E aí, já voltou aí, Caxias com tudo? Que só, olha ela e a Maiara tá aí. Já vou convidar a Maiara, já pra... Peraí, deixa eu ver se eu consigo chamar a Maiara. Oi, 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 Maiara. Maiara, eu não tô conseguindo te chamar, ué. Aí, ela me chamou aqui, beleza. Já vamos bastante aqui na linha. Vamos ver, vamos ver. Vou guardar aqui. Deu certo. Oi, Olá, tudo Maiara! bem? Tudo ótimo, e Você está você? bem enquadradinho aqui, tá legal, né? Você tá ouvindo bem? Tudo Tô te perfeito. ouvindo bem, tá perfeito. Muito boa noite. Só fazendo aquele enrolation aqui de Boa mais 10 noite. minutinhos para o pessoal ir chegando, né? Como é? Aquelas perguntas completamente profundas. Como é que tá o tempo aí? Olha, apesar Curitiba é bem maluca, né? Curitiba faz todas as estações do ano num dia, mas sabe que não tá bom, tá bem bom. Tava É, sol, não tá frio, assim, tá bem agradável. aqui E choveu, aí? deu um spoiler de frio, abafou, tá quente agora. Então, uma loucura. Amanhã a gente vai descobrir na serra o que vai pegar, sabe? A tendência é Ah, é, esfriar agora. ficar Gramado, né? Que delícia. Ficar até perto do Dia das Mães lá. Então, confinadinho uns 12 dias lá. Muito bom, aproveitar, né? Ó, o Maurício perguntou se a doutora é de Curitiba. Sim, Maurício, de Curitiba aí. Curitiba, Capital da deixa eu ver se Discord, tem aqui que eu capital da conheço. Discord ultimamente, né? Mas tudo bem, deixa quieto, não Ah, vai é, entrar na. né? Capital da Discord. Isso não vai É, entrar na a live hoje. cidade do Moro, né? Ah, aqui já foi a República de Curitiba, agora tá a decepção de Curitiba, né? Deixa quieto, né? Deixa quieto, É, deixa quieto. são os ciclos, né? O Moro está em Brasília, ele não está em Curitiba. O coração dele virou político, Deixa né? eu ver se tem alguém Ó, aqui. para quem perguntou qual é o assunto da live, bom, deixa a Mayara falar antes de apresentá-la oficialmente, mas qual vai ser o nosso grande tema hoje, Mayara? Olha, nós falamos aí, né, de prejuízos ocultos da pandemia e reflexos jurídicos. Acho que dá para a gente falar um pouquinho. Para mim, é a crise que ainda está por vir, né? Que já o pessoal aí já está enfrentando, mas acho que é uma crise que ela vai se acentuar mais aí, talvez pós-quarentena, que é a própria crise dos relacionamentos, né? Tanto interpessoais, externos, como a própria crise interna, né? Relacionamento interpessoal. A gente estava falando ali no fone, né? Eu achei a matéria da China sobre a taxa de divórcio, vou falar depois aqui o quanto aumentou. Aí entra os reflexos jurídicos, né? E é interessante que na China já vem acontecendo uma taxa de queda de casamento. Os chineses já estão casando menos porque o governo é bem burocrático no casar e no divorciar, né? Ah, é? Mas Não sabia disso. agora já vou falar o pico que deu aí. Acho que o maior pico não foi do vírus, foi do divórcio, sabe? A taxa deles Esses são os prejuízos ocultos, né? Que o isolamento e a quarentena não acaba achatou, revelando. não achatou a taxa, né? E eu tava falando uma coisa, o pessoal aí tá chegando, tanto para nós que somos colegas, somos advogados, o assunto ele tem a ver com relevância profissional, sei que tu vai falar um pouco de constelação, direito sistêmico por isso e só,
como todos nós estamos passando pelo confinamento. Então, esse é um tema global. Ele não é um tema local nem nacional, é um tema global. Está acontecendo com todo mundo. O que o Thiago Cavaleri falou aqui? Ó, tô firme aqui no casamento. Isso aí, Cavaleri, isso aí. Algumas relações só vão melhorar, outras vão degringolar. Vamos falar disso também, né? Eu também estou muito Eu firme, acho minha que uma relação crise, tá ela só revela que já era, né? Se era bom, né, continua a ser. Aquilo que era ruim traz à tona, vem à superfície, né? Tem um amigo meu, ele sempre entra, tá? Eu tô esperando o Luciano aparecer, porque toda live que ele entra, eu brinco, quando é que tu vai pedir a tua namorada em casamento? Sabe? Ele já não aguenta mais eu intimando ele, sabe? Aí eu vi ele falou pra mim, ó, o pessoal que eu conheço aqui já também aí. Ele falou que eu tô esperando a Letícia entrar. Minha mãe. Olá, galera aí. Vamos ver. Ó, o Maurício falou que, doutor, vocês são advogados criminais, porque se contribuir à quarentena, minha esposa vamos cometer um homicídio. O Maurício está se fazendo, é super bem casado e só continua bem casado. O Maurício, para de lançar polêmica. Se fosse verdade, ele não estaria falando, né? Isso aí. Ele colocou e copiou de outra pessoa, deve ser o irmão dele. Ó, meu namorado não me procura mais, está muito... tem gente que com o confinamento se afastou também, tem isso, né? Hoje até uma amiga minha que eu sigo no marketing digital na Tex, ela estava estimulando dicas de quem trabalha no nicho de relacionamento para namoro à distância. Para esse namoro à distância que ficou, né? Então também as pessoas estão tendo que aprender a lidar com o distanciamento literalmente, né? Tem alguns casais que não estão se vendo. Enfim, cada um tem a sua dinâmica, né? Eu falei isso numa outra live que eu fiz esses dias, né? Que isso é uma coisa oculta, né? Que o isolamento está trazendo, né? Que estar perto não significa estar próximo, né? E às vezes a pessoa está distante, ela está mais próxima, mais conectada do que aqueles que realmente estão dividindo ali, estão com a presença, né? Então, Michele, sua linda, a Michele está aqui, a Michele que vai ser a nossa parceira da live conjunta lá, sabe? Tá. Tá aqui. A Michelle, hoje eu fui tão delicado com a Michelle, né, Michelle? Desculpa, Michelle, eu fui muito sincericida hoje numa troca de opiniões hoje aí. Mas graças a Deus ela tá aqui, ela sublimou, tá tudo bem. Um amigo meu foi sair com uma nova namorada. Calma, gente, deixa para fazer essa consulta ao longo da live. Não exaure já de cara, né? Esse tema de relacionamento, ele dá o que falar, né? Dá, não. Isso aqui é o início da live. Início da live. Ó, falou que lindo, Fernando, foi sensível como um javali. É verdade, né? É verdade, é meu filho. O Maurício que está aqui na live, ele é meu sócio na nossa agência de marketing, né? E ele tem uma época que ele me tirou do suporte com os alunos, porque ele disse que não dava, né? A minha sensibilidade e, sabe, e trato, assim, não estava prejudicando um pouco o pós-venda, né? Então, hoje... Estava causando impacto emocional nos alunos. E aí eu não tenho muito... A minha formação de coach eu usei mais para mim, não acabei não atuando, fiz pela Febracis, né? Mas o pouco que eu trabalhei na experiência como coach sempre foi focado mais em empreendedorismo, vendas e tudo mais, né? Na parte de relacionamento não tem essa habilidade mesmo. Acho que é chamado. Cada um tem uma habilidade numa área, não tem jeito, né? Então, assim, às vezes a pessoa tentar encaixar uma habilidade que não é. Eu sou muito contra o coach total, esse coach 360 que todo mundo prega. Eu acho que o cara é muito bom numa coisa, e outra coisa que ele tem que focar, sabe? Coach Arnica, né? Já vou falar do coach Arnica? Coach Bombril, né? O cara faz tudo, né? Coach Arnica, né? Resolve tudo, né? Ó, o Luciano tá quietinho rindo, hein? Ó, o Luciano já entrou rindo na live. Esse que eu te falei do casamento aí. Cadê a Letícia, Luciano? Cadê a Letícia? Eu vi que vocês fizeram uma live juntos, né? Tá entrando aí, eu conheço também. O Luciano é meu terapeuta também. Ele é muito focado na parte de hipnose, mestre reiki, enfim, um currículo lindo aí, trabalha há 20 anos com espiritualidade aí. Nossa, Manão aí. E bom, eu só não vou botar na live para não constranger o Luciano, mas a forma que a gente se conheceu é muito engraçada, né? Não tão assim como vocês estão bem pensando, né? Tá, vou falar, pô. Ele foi ex-namorado da minha ex-mulher. E olha que interessante. Mas um cara que tratou sempre muito bem minha filha, assim. Pô, aí eu me aproximei mais dele e depois eles não deram certo e a gente ficou amigo. Então, sobrou amizade, né? Foi coisa boa. Né? Olha aí o pessoal entrando. Ó, isso tem a ver com a constelação, né? Não exclusão. Para haver ordem tem que estar tudo integrado, né? Quando a gente exclui, começam os problemas.
Acho que a Letícia vai ficar brava comigo. A Letícia sabe, né, Luciano? Tá, ponto. Tá. Pulamos esse assunto. Então, pessoal, vamos lá. A minha irmã tá falando aqui, amo você. Ontem foi aniversário da minha irmã, fui lá dar um beijo para ela, deixa eu dar um parabéns aqui, né? Ah, por favor. Eu amo você também. Que bom que você tá aí, sabe que pode contar comigo, né? Você é a mais velha, você é a caçula, vocês são quantos irmãos? Olha, eu. É tanta gente assim? Eu sou também. Eu sou a irmã, né? Irmã mulher mais velha dela, né? Mas tem, assim, por parte de pai eu tenho eu tenho contado, 5 irmãos, 4 irmãos, 5 comigo, e parte de mãe, eu sou mais velha, sou mais nova, então. Ah, entendi. São 2 casamentos, tem bastante irmãos, né? São. Uhum. Eu também sou o segundo casamento do meu pai, então eu já nasci tio. Eu sou tio-avô já. Eu tenho 5 sobrinhos netos. Então, a minha irmã é assim também. A minha irmã mais nova também é assim, já nasceu tia. Nesse mesmo formato aí. A pessoa já nasce condenada, já nasce meio idosa, assim, mas tudo bem, tudo bem. Pessoal, então, muito boa noite. Agora, falando sério, muito bem. Obrigado por vocês estarem aqui, fazendo as introduções clássicas. Se você estiver assistindo aqui no ao vivo, então, boa noite. Se você estiver assistindo de tarde ou de manhã, bom dia, boa tarde. Estiver assistindo aqui pelo IGTV ou pelo YouTube, também não deixe de se inscrever em algum momento desse vídeo. Se você não está assistindo no dia 29 de abril, porque você está pegando o replay, tá? Então, talvez o que a gente venha falar aqui, daqui a pouco já mudou em função de algum fato aí em relação ao Covid, mas o assunto aqui tende a ser atemporal. Convidei a Maiara, já faz um tempo que eu acompanho ela. Ela é uma profissional, é colega e já vai contar um pouquinho da história dela, deixa ela falar, né? Mas por que eu acho que nesse momento ela é uma das maiores especialistas para a gente ter aqui nessa live, né? Porque está carecendo de pessoas que são da área do direito, que entendam também de relacionamentos e tudo que hoje o Covid ele está estimulando nesse confinamento. A gente está vendo pessoas tendo crise de propósito, ansiedades aflorando, depressões aflorando, doenças emocionais aflorando, e talvez nunca foi tão oportuno a gente pegar esse momento para trabalhar ele como um aprendizado. Então, e muita gente no direito também está infeliz com as suas carreiras. Eu mesmo já chutei o direito 2 vezes, só me reconciliei com eles por ser professor e porque eu gosto dos meus velhinhos do previdenciário. Se não, já tive a minha época de achar o direito maravilhoso, depois eu entrei em crise com ele, briguei, sabe? Então, me consegui. Eu acho que muita gente que trabalha o direito sistêmico acabou, talvez, encontrando um lado mais humano no direito. Um lado que, de fato, se sente ajudar e não é só aquela coisa fria, vamos matar um processo, vamos ganhar nosso percentual de honorários, né? E vida que segue, né? Então, eu vejo que o profissional, algumas áreas do direito hoje realmente são áreas que a gente pode dizer estão impactando uma vida ou colaboram para outras vidas. E outras áreas são áreas muito técnicas, que é só o dinheiro que vai prevalecer. E teve uma época que eu estava nessa crise. Cara, eu ganho dinheiro para os outros, ganho um percentual, tá, mas o que eu tô, né, fazendo de relevante com o direito, certo? Então, numa época eu dei uma desparafusada assim e desencantei com o direito e acabei achando no empreender em outra área e no lecionar. E eu acho que o direito sistêmico é um dos pontos do direito que resgata isso. Resgata um advogado que se preocupa na causa, né? Trabalha na causa. Exatamente. Então, sem mais delongas, pessoal, agora fingindo que eu sabia alguma coisa, para não revelar minha abrupta ignorância no tema, eu vou passar para a Maiara. Maiara, se apresenta, fala um pouquinho da tua história, como é que você chegou até onde você chegou, e depois vamos pro tema aí, tá? Olha, minha história é meio longa, né? Mas assim, como você falou, né? Essa crise que a gente está enfrentando agora, realmente, a gente precisa, para se desenvolver como ser humano integral, a gente tem que se desenvolver em várias áreas, né? E a gente não pode focar em uma área só. Então, é como você falou, né? Assim, tem isso tudo, todas essas crises de relacionamentos, problemas, elas acabam que vão desaguar muitos problemas, né? Quando as pessoas elas aí não conseguem gerenciar, resolver seus próprios conflitos de relacionamentos emocionais, vai para o judiciário, né? Só que o judiciário, ele acaba que ele faz o quê? Ele lida com os efeitos, né? Ele lida com os efeitos e ele não trabalha com a causa, né? A gente pega um processo lá para fazer uma defesa, a gente está trabalhando nos efeitos, seja ele qual for, né? Tanto qualquer área, seja familiar, seja no crime, porque a gente sabe que a causa mesmo, ela é mais profunda, né? Ela é mais profunda, ela é emocional, né? Em tudo, até no direito empresarial, que a gente pode achar que não, mas também os conflitos que a gente tem a lição dos próprios relacionamentos entre sócios. Então, nesse momento, sim, a crise tanto financeira das empresas, tanto as pessoas, né, estando mais reclusas, confinadas em isolamento, começa a vir à tona as dificuldades, né? Aquilo que já não estava bom,
fica mais evidente, então começa a crise, né, nos relacionamentos, cobrança, e isso também vai para o judiciário. Então, assim, o judiciário, eu acho que assim, a pior crise é a dos relacionamentos, acho que ela ainda está por vir, né? Porque ela está começando a aflorar agora, né? Deixa eu te E fazer uma assim, perguntinha. Quando tu começou advogado, sempre advogou em áreas mais como direito de família ou tu começou em áreas mais técnicas? assim, ó, eu fiz a minha prova da OAB em direito tributário, né? Uhum. Aí eu fiz Olha pós só, hein? tributário. Uma área fácil, super tranquila, que todo mundo ama, né? Mas fiz o bem tributário, aí já segui para pós-graduação. Eu digo que eu sou papa curso, tá? No começo, tipo assim, eu fiz muitos cursos, muitas coisas na área do direito, até que eu comecei a buscar a área do desenvolvimento pessoal. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada à causa das coisas, à raiz das coisas, né? E como eu falei, o direito ele não trabalha com a causa, a gente acaba resolvendo os conflitos lá, os efeitos. Quando não gera outro, né? Isso, então assim, eu fiz pós em direito tributário, eu fiz pós em direito empresarial, LLM, fiz pós em processo civil, mas assim, aquela coisa, né? A gente, o meu escritório, ele lá desde o começo, a gente não era especialista numa coisa só, então sempre vem, sempre tem, né? Problema de família, às vezes mesmo quando você pega algo empresarial, também tem conflitos ali, assim, né, os sócios, porque muitas empresas Pela familiares, né, confiança, eles acabam depois trazendo as questões pessoais deles, né? também, né, e as próprias empresas, muitas empresas familiares, né, Ah, muitas sim, sim, verdade, se verdade. trabalha muito com esse tipo de conflito. Então, assim, como é que eu comecei a buscar essa área? Uma busca minha, né? E também porque eu comecei a perceber assim que eu ficava muito, às vezes é até engraçado isso, né? Mas às vezes Ah, eu ficava muito mais feliz, não mais feliz, mas assim, mais preenchida e realizada. Na reunião com o cliente, que ele me trazia o problema dele, eu, né, ficava num auxílio ali até mais para o lado emocional, do relacionamento, ou do conflito, do que a própria parte técnica, sabe assim, que eu tinha que resolver. Então eu comecei a ver que aquilo ali me movia, sabe? a conexão estava mais com a pessoa, né? Do que É, propriamente o problema dela, né? E é isso que eu falei, né, agora há pouco. Assim, eu sempre fui de buscar a causa, a origem das coisas, sabe? Na minha vida, sempre assim. Então, e isso começou a não me satisfazer muito na área do direito, né? Porque a gente até resolve ali o efeito, mas daqui a pouco tem um outro problema, um outro problema. Tipo, a área de família mesmo, você vê isso, né? Tem clientes da área de família que tem, tipo, 5 processos, entendeu? Porque não resolve, né? Porque existe uma dinâmica oculta, né? Uhum. Porque, assim, qualquer problema, aí a gente entra aí na parte sistêmica, constelação sistêmica, tem a parte do direito sistêmico, né? Que a gente Uhum. aplica a constelação. Sempre por trás de todo problema, na constelação a gente nem chama problema, né? Já é um sintoma. Por trás de todo sintoma existe uma dinâmica oculta, né? Existe algo, uma verdade que está oculta, né? E que as pessoas não estão enxergando ou não estão querendo enxergar, né? E eu sempre fui muito mais voltada para isso, então, na minha própria vida. Então, eu comecei a buscar, assim, óbvio, né? Todo mundo tem seus desafios, tem as suas buscas, e eu comecei a buscar isso para mim, inicialmente para mim. Eu comecei pelo meu pilar espiritual, né? Eu comecei. Eu tinha uma coisa de missão, assim, que eu sentia que o direito não me preenchia, tá? Como eu te falei, quando eu comecei a atender as pessoas, eu vi que isso me preenchia mais. E também comecei por conta de relacionamento mesmo, sabe? Comecei por conta de relacionamento e fui buscar alguma coisa além, sabe? Assim, que me preenchesse. E através do pilar espiritual eu comecei a fazer estudos, comecei a me preencher. Aí eu fui vendo que só o pilar espiritual não era suficiente, sabe? Porque tinha algumas... Me ajudou, assim, para mim... Até vou fazer um parênteses para ti, uma coisa que Luciano, a gente conversa Deixa eu muito te falar, sobre Gama, isso. você me interrompa, tá? Porque eu sou uma máquina. Você Não, deixa eu não. falar. Quer ver uma coisa assim? Eu vejo muita gente despertando pro lado espiritual, mas vai pro lado do fanático, né? Do fascinado e esquece de aterrar isso aí, né? Então, às vezes as pessoas até acharem um equilíbrio entre, ok, Eu nem acho que é um tudo é processo, né? espiritualidade, né? Eu Demora um acho que é um pouquinho, né? processo. É um processo aí. Isso é importante falar, né? Que às vezes as pessoas se perdem muito no espiritual e não usam o espiritual como deveriam, usam até como desculpa ou como Fuga da desaterramento total. realidade, né? Começa É, a fugir, uso espiritual como uma fuga da realidade, mas aí é uma fuga boa, né? sim. Então, eu acho assim, eu não sei dizer se todo mundo passa Ó, o por isso. Luciano Eu acho perguntou: que isso é um eu processo. sou ateu, eu tenho salvação. Luciano, tenho certeza que talvez
tu tenha atos muito mais que te aproximem de um conceito de divindade do que muitos bons cristãos. Como eu te respondo. Então O tem que importa salvação, né? são as atitudes, né? É o que a gente faz aqui, né? E não Mas, por favor, necessariamente o que a gente acredita. Verdade. Eu fico olhando aqui, eu tô olhando pro lado, que o pessoal vai perguntando, eu vou te trazendo aqui, tá? Tá, tô tentando falar rapidamente alguma, né, um pouco essa minha trajetória. E, como eu falei, eu acho que isso é um processo, né? Eu gosto muito do Hilário Trigo, que ele também trabalha a parte de constelações, e ele diz que existe o ego espiritual, né? Quando as pessoas despertam, às vezes elas tem que sair do ego, mas elas vão para um ego espiritual, que ainda não é aquilo. Então, é como você falou, às vezes é uma fuga da realidade. Eu passei um pouco por isso, sabe? Aquela coisa, né? Você começa a ir só céu, 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 e você esquece isso que você falou, de aterrar, né? Esquece do porquê. Pô, se eu tô aqui, óbvio que o nosso objetivo principal, o nosso propósito é evoluir, né? Evoluir como espíritos, assim, pelo menos para mim, é a minha verdade, né? Mas às vezes a pessoa se perde e começa a não viver a vida dela aqui, né? E se eu tô no mundo material, num plano material, é porque eu tenho que porque é pressuposto que é só aqui que eu tenho oportunidade de agir, né? E só evoluir em consciência não é suficiente, porque a consciência transformação, é transformar consciência em ação, e é só aqui nesse plano que eu consigo transformar isso. Então, só ter consciência, antigamente eu achava que era evolução em consciência, mas não adianta ter consciência se a minha consciência não está congruente com as minhas ações, com as minhas atitudes, né? Até porque, para a gente desenvolver nosso propósito, a gente precisa agir aqui, né? A gente precisa gerar valor, a gente precisa pôr para fora isso. E isso é só através da ação mesmo, né? Então, aí eu comecei pelo pilar espiritual. Só o espiritual, eu percebi que tinha coisas que faltava. Para mim é o pilar mais importante, porque é a nossa essência, nós somos espírito. Mas assim, aí depois disso eu fui buscar a parte mais do pilar emocional. Eu fiz formação em terapias holísticas, fiz um curso de 1 ano e meio, mas para mim também, sabe? Nada para ser assim, a minha intenção não era, quero ser terapeuta, né? Não. Reforma íntima mesmo. Reforma íntima, porque comecei com reiki também, né? Fiz o reiki 1, 2, 3, aí do reiki, o terceiro já engatei lá na formação em terapias holísticas, tive assim, em 1 ano e meio, todos os tipos de terapia, porque é um arcabouço de técnicas e ferramentas. Aí fui enquanto tu estava fazendo esse caminho das terapias, isso já te afastou do direito ou tu ainda conseguiu conciliar o direito? Não, não, estava trabalhando, mas cada vez me satisfazendo menos, né? Vou falar bem a verdade, porque aí você começa a ter mais contato com o emocional e, consequentemente, começa a ajudar mais pessoas, né? Porque aquilo é incrível, é a atração, é a lei da atração, né? Aquilo que a gente emana começa a voltar, começa a vir mais pessoas que precisam daquilo. Na parte espiritual também eu comecei a fazer atendimento fraterno na casa que eu trabalhava. Então eu comecei a atender pessoas, sabe? Só que no pilar espiritual. Aí fui para a parte do emocional, depois do pilar emocional ele já me ajudou muito mais, porque eu comecei a entender outras coisas a respeito de mim mesma, a parte do inconsciente. Aí decidi fazer, comecei a estudar física quântica, né, final de 2016 e 2017. Fiz em 2017 formação em ativismo quântico, daí com a Amit Goswami, né, fiz curso com a Elaine Orives, comecei a seguir todo esse pessoal aí de física quântica, Mara Del Barrese, Marcos Trombetta, Bruno Gimenez. Comecei com o Bruno Gimenez, né, eu sei que você tem uma ligação aí também, né? Na verdade, assim, eu descobri Luz da Serra porque eu fui aluno da Aline, fui coach da Aline, né? Então, a partir dela, aí eu cheguei ao Luz da Serra e também fiz algumas formações na Casa Verde, que é o antigo espaço que o Bruno e a Patrícia davam as terapias, né? Até eles Nossa, então você é bem lá de trás. Mais ou menos, foi de uns 3 anos pra cá que resolvi aceitar os sacodes da vida, sabe? Me dobrar. Eu não conhecia achei que Casa Verde era algum outro projeto deles mais antigo. Não, na verdade a Casa Verde é o espaço onde começou e eles mantiveram o nome. Aí as sócias atuais que foram alunas deles resolveram assim por meio que respeito manter, sabe? Até por toda a história deles, né? Então, mas é bem legal o espaço lá. Tu sente a energia que eles ancoraram, sabe? Muito legal. Assim. O primeiro curso online que eu comprei foi do Bruno. E foi em 2013. Foi o curso chamado A Sua Missão. Que é muito bom. É a Sua Missão. Até tem os 3 livros dele, que é A Sua Missão, O Propósito na Palavra, né? Que ele faz a trinca, né?
Eu tenho esse livrinho aí que eu ganhei, né? Até no... O laranjinha, né? Aquele, né? Com os Uhum. vetorzinhos, Um né? guarda-chuvinha lá, né? Esse é. Do Esse co-criador, mesmo. né? O guarda-chuvinha, né? Do co-criador da É. realidade, né? O trombeta é do mastermind dele, né? Eu conheci 2 anos o Marcos no mastermind que a gente fazia do Natanael, e o cara também é sensacional, né? Sensacional a Eu história gosto do dele. Marco também. Ele também já está há um tempo aí, né? É, Aí foi isso. Aí eu entrei para a área da física quântica, que nós, cada vez vai virando mais chaves, né? Aí, em eu tenho duas. 2018, Já tem uma perguntinha que com certeza é pergunta de constelação aqui, tá? Porque eu vou lá, eu deixei pronto, separado para ti aqui quando chegar na parte vamos terminar esse logo, porque também, é, né? Enfim, aí fui para o coaching depois, aí pro pilar tu do fez por mental, qual? Tu fez pelo né? IBC? Não, eu fiz em Portugal. Eu morei em Portugal em Ah, sim. 2018 e aí eu ia fazer um mestrado lá na área de direito. No final das contas, desisti porque eu já cheguei no meio de semestre e vi que não era assim a minha praia, porque era só pesquisa. Eu já estava bem mais, tipo, já realmente sentindo que o meu propósito já não estava mais muito ligado com aquilo que eu estava fazendo, né, na área do direito. E aí eu fiz a formação lá com o Jorge Coutinho, que ele é o primeiro trainer em língua portuguesa da equipe do Tony Robbins. Que legal. Fantástico, sensacional. Fiz a formação em coaching, fiz o Master Coaching com ele também. Pessoal, se ela fosse cobrar só pelas formações dela, vocês estão nessa live, deem graças a Deus, você está no replay, também aproveita, Ah, tá? E só olha eu. a bagagem da mulher aí, olha a bagagem da mulher, hein? Mas a gente investe. Mas o maior investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos, né? É o que gera os Você sabe que maiores. até essa questão do ego espiritual, a primeira vez que eu vi quem falava bem, quem fala sobre isso é o Tony Robbins, né? Então, assim, também a primeira vez fez muito sentido quando ele falou, não adianta evoluir e não se misturar, não evoluir nas relações, não tem evolução alguma, né? É, Tem uma sim. piadinha que eu faço com a minha amiga Michelle, o Luciano também, a gente chama o pessoal 1111, conhece isso? Uhum. Sabe aquela galera? Ah, o que é 7 mais 7? 7 e 7, o que quer dizer? Uma vez eu recebi de uma aluna, o que eu achava que o 7 e 7 queria dizer? Ah, falta 1 minuto para 7 e 8. Quer dizer o que você quiser. Se você quiser botar um misticismo em uma interpretação, você põe, né? A escolha é sua, né? Então tem uma galera que tem essa 1111, né? O 1111, o 77. O que quer dizer, certo? Lembrei agora disso aí. E Então, que você tem formação aí nessa área, né, Gama? Que eu sei, a parte de a tua formação em astrologia, numerologia também? numerologia, a numerologia não, é só astrologia Nossa. e também tem a parte de limpeza espiritual de ambientes, radiônica, radiestesia, mas é para uso interno mesmo, não, nunca. Eu também tenho Eu nunca me vi assim, eu radiestesia. nunca me senti. É que assim, eu particularmente não me sinto pronto para atendimento, sabe? Sinto que ela tem uma. Vai ser uma. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa mais adiante, com mais maturidade, certo? Então eu não Aham. quis forçar, vou bancar o terapeuta, sabe? Não, tá tudo tranquilo. Quando for para ser, vai ser, e vai ser numa transição bem tranquila. Nada. Quando eu vejo esses terapeutas sofrendo para fazer transição, eu acho que tá tudo errado. Porque a transição ela tem que ser fluida, não pode ser sofrida. Você tá Tem a ver com sofrendo. aquilo que eu falei para você do paradigma do amor, né? Se tiver tendo esforço e sofrimento, talvez é preciso olhar qual é o teu paradigma de amor, né? Porque aí tudo que envolve amor vai ser esforço e sofrimento. Sim. Enfim. Aí é isso. Aí fiz formação em coach, trabalhei o pilar mental, né? Do mais ligado ao mental. Fiz uma outra formação em Master Coach que trabalhava realmente os 4 pilares. Você conhece a Gládia Bernardi? Sim, sim. Que Ela? é o Master Coach em Saúde Integrativa Sistêmica, que trabalha Sim. o físico, mental, emocional, hospital e física quântica. Ah, que mais? É tanta coisa, né? A gente até esquece, Você tem né? o quê? Uns 100 anos, só pra gente entender? Você tá batendo aí uns. Não, eu comecei isso tudo aí em 2013, né? Ah, 2013. bastante. Tudo para mim, tudo buscando para mim, né? E aí, depois que eu fiz o coaching, virou assim, que eu comecei a estudar. Daí eu me apaixonei por neurociência, né? Porque a gente estuda É PNL, apaixonante, né? É apaixonante estudar o é, comportamento, né? Tudo mais por trás se dele, né? conhecer, né? É aquela coisa, como é que você compra, por exemplo, para dirigir um carro, você tem que entender. Para tirar a carteira de motorista, você tá habilitado, você tem que entender de mecânica, de elétrica, de legislação, de tudo. E como é que nós temos um corpo, um instrumento, um cérebro, e a gente não sabe lidar com o nosso próprio corpo? A gente não sabe o mínimo, né? A gente compra qualquer Exatamente, aparelho né? A gente e não tem sabe o uma nova mínimo. função. Exatamente. Não se sabe o mínimo, né? Não se sabe o mínimo. Então, assim, quando a gente começa a ter esse conhecimento, muita coisa se revela. Né? Muita coisa se revela, a gente passa a se entender, se conhecer. E aí as coisas vão Sabe se que transformando. foi de Curitiba aí, o primeiro contato com o neuromarketing foi do professor Marcelo Peruso que eu tive.
Eu estava fazendo uma MBA na FGV e ele era uma referência na FGV de Curitiba, né? E ele é o único cara que já tinha um workshop fora da FGV só de neuromarketing. E aí eu me lembro que foi o Maurício na época, a gente foi, fez o workshop dele, aí, pum, o troço Não, pegou, assim, e aí explodiu. neuromarketing é entender de pessoas também, né? Porque marketing É de é entender de relação com... comportamento, né? É entender. Aí, ali abriu a caixinha do Não Parou Mais, sabe? Também comecei curso, marketing digital, sabe? Fui para o outro lado, né? Mas assim, sempre adoro essa temática de neurociência. Ela é inesgotável. Se sabe muito pouco, mas Eu com acho pouco que se eram sabe. cadeiras básicas que tinha que ter na escola já, né? Um básico, É, assim, verdade. mínimo, né? Eu tô fazendo uma formação. O Paulo, até que está aqui com a gente, o Paulo ele é advogado e ele também se apaixonou, foi para a escola do Jerônimo Telmo, também está trouxe o coach para a vida dele, para a família, para a esposa, para a filha. E tem uma formação bem legal também, que agora eu estou fazendo na Febracias, que é o CIS Educar. Eles começaram um processo de coach para as crianças, certo? Então, Ah, é? sei, empatia, resiliência, como trabalhar isso, algumas dinâmicas, então já é bem interessante. Mas principalmente, como fazer esse acordo com a família, entendeu? Porque não adianta um É, lá querer e vem todo mundo desarmoniza. Assim. Então tá bem interessante ver que esse é. movimento de consciência de preparar desde cedo já está acontecendo pelas escolas, pelo menos nos nossos cursos Eu livres, né? acho que é o próximo passo, né? Um dos meus propósitos é esse, trabalhar com relacionamentos é isso, né? Porque a gente precisa estar assim, ó, hoje o meu propósito tem a ver com o quê? O que me incomoda no mundo? É a gente ter adultos assim como nós, como eu, com você, que a gente tem que estar, né, buscando quando, né, tendo que ter os problemas para começar a buscar se desenvolver, quando na verdade a verdadeira causa está lá na criança, né? Onde está sendo programado, teria que ser trabalhado o desenvolvimento integral do ser humano, que é físico, mental, emocional, espiritual. E a Espiritual. gente não traz essa bagagem, a gente precisa buscar isso, né? Inteligência emocional, tudo, por exemplo, Até porque, assim, bem ou comunicação. mal, quem tem religiosidade nasce numa base cristã, não tem jeito. Talvez a geração, tipo, a minha filha, eu já estimulo o espiritismo, a mãe dela é espírita, então ela já tá pegando o conceito de Ho'oponopono, sabe? Ela já tá trabalhando uma outra forma de reconhecer o Deus interno, né? Mas a gente nasce num sistema cristão que o Deus é externo, certo? Então, até E tu as te crianças que libertar estão disso, vindo são espíritos mais evoluidinhos aí tá? também, né? Os Essa questionamentos que eles conexão trazem pra gente com a idade que eles têm, eu ficava pensando, pô, na minha idade eu queria jogar videogame. Sabe? Eu não pensaria jamais isso, isso não me incomodaria. Então, eles trazem já uma questão de memória bem interessante. A minha filha toda hora tá brincando assim, eu não sei até que ponto é o imaginário dela, ela acessa, quando eu tava lá em cima, quando ela era o pai do vovô, eu disse isso assim para ele quando eu resolvi nascer, sabe? Então, para eles é tão consciente, né? Essa integração deles que não vai ser algo difícil de implantar, né? Difícil foi é, mais a nossa geração que foi educada numa rigidez diferente em relação à concepção de o que é Deus, né? E reconhecer que o Deus não é o Deus atrelado a uma religiosidade, hoje também é quebrar muita coisa, né? quebra de paradigma. Eu já estou viajando no assunto aqui. Me fala do direito sistêmico, Mas é como é que ele funciona na tua interessante vida? falar isso, porque eu sempre digo assim, por que tem que se trabalhar o contexto, né, na causa? Porque eu estava falando da causa, né? Eu sempre busquei a Uhum. causa. E por exemplo, na minha vida, eu sempre fui para onde? Na minha criança. Tudo, todas as dinâmicas, a gente sempre volta, eu pelo menos, né? A Uhum. gente não, eu, né? Eu volto na minha criança, volto lá. Então, não é à toa que Jesus falou, né? Em verdade vos digo, se quiser entrar no reino dos céus, vai ter que voltar a ser criança. Porque é lá na criança que está a raiz, a programação e tudo. Então, mas a questão é, a criança, ela está inserida num sistema, né? Então, como você falou, as crianças estão vindo mais evoluídas, mas mas precisa, o ambiente tem que estar sadio. Porque senão é a mesma coisa que a gente pegar, sei lá, um peixinho sadio e colocar num aquário sujo, num aquário poluído, né? Então, o ambiente, ele vai influenciar, né? E eu acho que hoje a gente está nesse nível ainda, de trabalhar o sistema familiar, né? Por quê? E quando a gente fala sistema familiar, isso já tem a ver com a questão aí, né? Dos relacionamentos. Tá pegando um gancho aí. Pronto, já É, tem umas três perguntas aí para ti. já tá Vai te pegando. apertar. Quando a gente fala de trabalhar o sistema familiar, os pais têm que se transformar primeiro, né? Ok, a causa está na criança? Tá, mas a criança é efeito também do sistema, né? Então, assim, é uma frase que eu adoro também, que eu acho que eu escutei a primeira vez do Rodrigo Cardoso, que eu também já fiz
formação Uhum. com ele. Sabe que, um parênteses, tu tá falando esses nomes, eu e o Maurício, a gente foi colega deles 2 anos em Mastermind, da Gladys, do Rodrigo, que são uns caras sensacionais, sabe? Sensacionais. Rodrigo. Eu fiz um Master Coach com ele também, Capacitando Limites. E ele fala, ele diz isso, né? Tem Aquilo uns que 10 você Master faz. Coach, pelo que eu vi, né? Tem uns 10, Hã? tu tem uns Não, 10 dois. Master Coach aí. Não, dois, Tá, dois, tá. dois. É porque o Jorge fez uma parceria com o Rodrigo. Ele Ai, veio para o Brasil e daí eu fiz o Master Coach aqui, com o Jorge e com o Rodrigo. Aí, aquela frase, né? Aquilo que você faz, fala tão alto que o que você fala, ninguém escuta. Né? Então, esse é o poder do exemplo. Né? Então, assim, é preciso trabalhar o sistema. O foco é as crianças, porque as crianças vão ser os adultos de amanhã? Sim, mas a criança, ela já é feito de um sistema. Então, tem algo que vem antes. Existe uma dinâmica que vem antes, né? Que está no sistema familiar, né? Que é o sistema biológico. E aí a gente vai entrando, né? Qual que são o prejuízo oculto? Essa própria crise dos relacionamentos, né? E o que está oculto? Por trás de toda sintoma, de todo problema, existe uma dinâmica que vem oculta, que está onde? No inconsciente, ou no inconsciente pessoal, ou no inconsciente familiar, no inconsciente coletivo, né? E as coisas que vêm, por exemplo, isso que a gente está vivendo, existe uma dinâmica oculta que está no inconsciente coletivo, né? Que isso tudo está vindo para mostrar toda crise, todo problema, ela está a serviço de algo, né? Na constelação a gente diz isso, né? Tudo está a serviço do próprio amor, inclusive a dor. Né? Então, isso é o que está oculto. E a gente precisa começar a olhar. Né? Mas para isso a gente precisa olhar para dentro. Entende? Então, assim, e a minha jornada no desenvolvimento pessoal foi isso. Foi primeiro olhando para mim, buscando me trabalhar, buscando tratar os meus desafios, voltando sempre para minha criança. E aí eu fui, depois que eu fiz o coaching, só concluindo lá, foi quando eu comecei, né, a atender algumas pessoas, aí realmente eu descobri, senti qual era o meu propósito, né? Porque através do coaching a gente consegue unir todos os nossos conhecimentos, né? E ir trabalhando assim, que, assim, na minha visão, eu trabalho com esse conceito sistêmico de trabalhar o desenvolvimento integral, físico, mental, emocional, espiritual. entendi. Vou devolver para você aí. Deixa eu Não, tomar uma água aqui. tá, vai. Eu vou só te perguntar o seguinte: como ou já houveram algumas perguntas sobre Vamos ver. emaranhamento, já tá tendo termos aqui de constelação. Conta pra gente como é que é o direito sistêmico, como é que a constelação surgiu aí pra ti, especificamente, como é que tu casou isso com o direito, né? E já teve uma pergunta se o que tu acha de mexer nos emaranhamentos. Bom, aí eu vou deixar pra tu chegar lá, tá? Então, eu até, vamos falar bem a verdade aqui, eu não tenho atuado relativamente com o direito sistêmico, para te falar bem a Tá, verdade, porque eu estou saindo da área da sim. advocacia, entende? Eu tenho trabalhado mais realmente na parte do desenvolvimento realmente pessoal, tá? Tá, perfeito. Até porque ainda a parte do direito sistêmico é muito novo, né? É recente. O CNJ já está aplicando, né? Acho que você deve ter conhecimento. Aqui em Curitiba mesmo já tem, proposto, né? Nas varas de família, ali naquela fase de conciliação, já está sendo proposto isso para ver que é uma liberalidade, né? Essa pessoa ela Eu, quer. eu vou dizer, eu tenho uma ressalva em relação à maneira que o judiciário, pelo menos eu vou dizer a maneira que É Porto Alegre diferente também. faz. É Eu acho diferente. que o direito, a constelação está sendo usado para matar pilhas de processo e não para melhorar as pessoas, porque fazem lá uma sessão para homologar acordo, tchau e feridinhas abertas vão para casa, sabe? Então assim, eu tenho algumas ressalvas ainda com a maneira como alguns juízes e varas estão trabalhando, se de fato eles querem dar uma melhoria para aquelas famílias, né? E deixar saudável para os filhos, ou se eles só querem baixar mais uma pilha de processo e evitar mais audiências e mais perícias, sabe? Então, assim, eu tenho essa crítica em relação à maneira que eu vejo alguns trabalhando, porque tem curso de constelação de 2 dias. Imagina, formação de Então, constelação em 2 dias. eu também Tá de já fiz piada comigo, né? É uma brincadeira, semana. né? Tem gente que estuda 1 ano e meio, 2, e vai Eu passar por um fiz, monte de eu fiz a formação um ano, são 12 módulos, né? um E é um ano, e módulo fora por que tu mês, ainda tem que módulo por mês. provar que tá atuando, né? Tem uma série É de um questões. processo de transformação muito grande a constelação, porque mexe com a profundeza da profundeza, né? Porque, veja, tem o nosso inconsciente pessoal, mas tem o inconsciente familiar, que é algo que trabalha até 11 gerações, está nas nossas células, né? Está no nosso Nossa. DNA, está no campo morfogenético. É bem profundo, realmente. E assim, uma pessoa, o constelador, ele tem que primeiro se transformar.
Porque do contrário, sabe o que acontece? A hora que você vai constelar alguém ali, começa a vir dinâmicas tuas, entendeu? Vem coisas suas. E aí o constelador, ele não fica, mais ou menos como o juiz, ele tem que ser imparcial, né? Ele não pode ter intenção ali. Se ele começa a se envolver com o campo, ele se emaranha com o campo. Entende? Entendi. Ele se emaranha. E aí? Energeticamente fica até pior para ele, né? Então, tá, a questão do direito sistêmico. Então, e também assim, o judiciário não aplica a constelação exatamente a forma como se aplica fora, né? Como se aplica, como os grupos, as dinâmicas fora, né? A constelação, acho, de repente, você quer que eu fale um pouquinho sobre a constelação? Claro, O pessoal tem que pessoal ser quer bem saber. rápido, né? Só isso, só falar da constelação já dá uma live, eu nem sei. Daqui a pouco Mas, a gente emenda outra aí. Por favor, fica com a gente aí. então, assim, ó, as pessoas, tem gente que não entende que. Até esses dias, uma amiga minha me mandou mensagem perguntando a constelação. Falou assim: tem alguma coisa a ver com astrologia? Porque. Quem sabe Mas um dia ela alguém conecte, né? Mas até então não. estrelas, astrologia, né? Se perguntando. Ela me perguntou se era científico. É uma dúvida, né? E é natural, pelo próprio nome, né? E aí eu falei, expliquei para ela que não. Faz sentido, né? Faz sentido, a pessoa que nunca ouviu falar. Aí eu gosto sempre de começar falando da constelação, já falando pelo próprio termo, né? Porque é constelar, por que é constelação, né? Assim, quem desenvolveu aí a constelação foi Bert Hellinger. Ele não criou assim do zero a constelação, porque já existiam algumas dinâmicas que ocorriam e que ele meio que juntou isso tudo, né? Já existiam as esculturas vivas lá da Virginia Satir, ele juntou lá a parte, as frases sistêmicas são frases também que juntam a parte de PNL, né? Ele observou alguns movimentos em algumas tribos da África, então ele juntou várias coisas, né? E ele desenvolveu ali as ordens do amor, né? Então o Bert Hellinger é um alemão. Só que na Alemanha, não é constelação, é organização da família. É mais ou menos, o termo é organização. Mas quando foi traduzido aqui para o Brasil, ficou como constelação por quê? Porque a constelação das estrelas é o que existe de mais organizado no universo. Porque cada estrela tem o seu lugar e nenhuma ocupa o lugar da outra. E assim deve ser no sistema familiar e em qualquer sistema. Para que ele esteja em ordem, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função e cada um tem que estar no seu lugar para estar em sintonia com a própria vida, né? E para conseguir olhar para a sua vida. Então, por isso é o termo constelação, que vem daí. Mas, na verdade, constelar é organizar o amor dentro do sistema familiar. Porque as ordens elas são, né, carinhosamente, né, apelidadas por Bert Hellinger como as ordens do amor, ou a gente chama também as leis do amor, né? E é o quê? Organizar. Organizar o amor no sistema, mas na verdade é dentro do nosso coração mesmo, sabe? É organizar dentro de nós, a constelação. E aí ela se baseia nessas 3 leis, né? Que antes do amor tem que vir a ordem. Por isso, ordens do amor. Que é a lei da hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre dado e tomado. Hierarquia é o quê? Quem vem antes tem precedência. Tem que ter uma hierarquia, né? Até para a gente receber força, a gente só recebe a força de quem vem antes. Então, quem vem antes no sistema sempre é quem? Pai e mãe, né? E a nossa ancestralidade. Então, é preciso que isso tudo esteja no lugar para que a gente receba a força da própria vida. E aí a gente já vê as dinâmicas, né, nas famílias, que é bem comum, praticamente todas as famílias, a hierarquia em algum nível está em desordem. Sim. Tá em desordem. Sim. Até porque, assim, quando uma das ordens está uma das leis está em desordem, ela já afeta outras também. Então vira. A desordem é sistêmica também. Tudo é sistêmico, né? Tá. É sistêmico. Aí, então, essa hierarquia é bem básica, tá? Porque, assim, dá para falar da hierarquia. Então, se o Bert Hellinger visse o modelo de família italiano, ele certamente ia ficar apavorado, né? Então, aí tem a hierarquia. O pertencimento, ele diz o quê? Todo indivíduo tem direito a pertencer ao sistema, a um sistema. Quando a gente fala de pertencimento, a gente fala das exclusões, né? Então, assim, não pode haver exclusão. Nada pode ser excluído de um sistema. Porque quando existe... E aí existem várias dinâmicas de exclusão. Várias, tá?
E a gente sempre exclui por quê? Por causa de dor. Normalmente por causa de dor, né? Por amar e por causa de dor. Então, por morte, abortos são exclusões, pessoas que são adictos, né? Assim, tem problemas com drogas, com álcool, acabam sendo excluídos. E a exclusão não é só assim da presença, sabe? Às vezes, assim, às vezes uma pessoa ela pode excluir um pai que ela vê todo dia, entendeu? Porque ela não concorda com o comportamento daquele pai ou daquela mãe, entendeu? Então, assim, ó, só o fato de eu não concordar com algo, com o comportamento do meu pai e da minha mãe, eu já estou excluindo, de alguma maneira. Porque eu estou excluindo, porque assim, se eu não concordo com o comportamento, eu não tomo eles, porque eu não quero ser igual a eles. E a gente foca naquilo de ruim, né? Então, assim, para eu não integrar em mim aquilo de ruim, eu excluo. Então, aí já tem a ver com o próprio pertencimento, né? E o pertencimento é algo mais antigo ainda, né? O pertencimento, se for falar do pertencimento, dá também uma live, assim, tem muita coisa, sabe? O pertencimento é uma coisa muito forte no ser humano. E aí entra O pessoal tá gostando, segue falando, o pessoal tá adorando a aula aí, entendeu? Ai, meu Deus, é verdade. Eu falo muito rápido. Tô falando muito rápido? Não, tá perfeito. Aqui é todo mundo meio acelerado, cafeína aqui, tá? Fica tranquilo. Eu às vezes falo muito rápido. O pertencimento é algo muito enraizado, muito profundo do ser humano. E ele gera as lealdades familiares. E é aí que entra, às vezes, os padrões repetitivos, tá? É aquele padrão que, poxa, eu não quero ser igual, mas eu acabo repetindo, sabe? Porque para pertencer é uma dinâmica oculta, tá? É bem consciente isso. É bem consciente, muito inconsciente. Isso vem lá da época nossa, de quando surgiu, né, os primeiros lá, primatas, tal, porque isso tem a ver com o próprio instinto de sobrevivência, o pertencimento. Né? O pertencimento, você sabe, né, é estudado no próprio marketing. Tá dizendo que você tá ótima, segue no turbo aí, tá? Tá bom, que bom, fico feliz. Você sabe que o pertencimento é estudado no próprio marketing, né? As pessoas querem pertencer. Big Brother tem mais usa para vender, exatamente. O ser humano tem uma necessidade de pertencer muito grande, muito grande. Tudo, até nas redes sociais, né? As pessoas, a gente vai olhar nos stories, porque assim, quando eu sinto que eu vejo que a pessoa, eu faço parte da vida dela, entende? E isso vem com algo muito primitivo que tem a ver com a sobrevivência. Por quê? Porque lá atrás, na época lá das cavernas, quem é que sobrevivia? Sobrevivia aqueles que estavam em grupos, né? Sim, perfeito. Em grupo nós éramos fortes. Quando havia uma exclusão, aquele que era excluído, ele ficaria lá ao relento, ou seja, assim, né, tinha perigo, tinha tudo, né? Então, assim, as pessoas caçavam e dividiam. Então, assim, a gente tem essa necessidade de pertencer para a própria sobrevivência. Até então, quando a gente vai falar lá do desenvolvimento cerebral e quando o sistema límbico por si só ele surge exatamente trazendo essa consciência de pertencer a um grupo, né? E sai só uma necessidade de reproduzir, né? Então, assim, também tem a ver com essa evolutiva do homem, né? O homem é animal, mas agora tendo afeto, tendo noções que com um grupo ele é mais forte, tendo ligações, sabe? Tem a parte da sobrevivência e tem a parte da própria da segurança material, sobrevivência, e tem a parte da segurança emocional, né? Também. Eu quero pertencer porque quando eu pertenço, eu estou conectado, eu me sinto amado, né? Então isso tem a ver com a raiz do amor, né? Quando eu pertenço, eu me sinto amado, eu faço parte. Se eu sou excluído, eu não me sinto amado, eu me sinto rejeitado. Até eu vou segurar isso aqui para uma próxima pergunta que a gente vai conectar muita gente. Enfim, já as crises das relações já seja o tema do próximo ponto. É aí que entra a lealdade, é aí que entra os padrões repetitivos que, mesmo que conscientemente a pessoa ela não quer ser igual, ela acaba sendo por quê? Porque já é um padrão de sofrimento da família, de doença da família. Então, o que acontece? Se eu sou diferente, isso também tem a ver com uma questão... O ser humano é bem... É racional, assim. Aquele que é diferente, a gente tende a excluir. As pessoas tendem a excluir. Por quê? Porque ele não faz parte. Ele tem a ver com semelhante até semelhante, né? Então, se eu fico muito diferente do meu sistema, às vezes a pessoa ela não consegue ter sucesso. Ela ganha, acontece alguma coisa, ela se sabota, ela perde. Ela tem uma falência. Às vezes para pertencer, porque a família dela tem um padrão de escassez, tem um padrão de sofrimento, todas as mulheres se separam, né? E aí
conscientemente, é óbvio que todo mundo quer ter abundância, quer ser feliz, quer ter um relacionamento, né, sadio, feliz. Mas inconscientemente, se eu sou diferente, de repente eu fico muito diferente daquele sistema, eu já não pertenço. E eu quero pertencer, eu quero fazer parte daquele sistema. Inconscientemente, né? Isso é uma dinâmica bem consciente. É por isso que as pessoas não entendem os padrões repetitivos, né? Então, bem por cima, tá? Bem por cima, porque e aí tem a ver com as exclusões, né? E muitas coisas assim. E outra, por exemplo, exclusões, né? Alcoolismo, drogas, por observação nos campos de constelação, também tem a ver com exclusões, sabe? Porque aquele que é excluído, ele precisa ser integrado novamente. O sistema familiar, ele é um sistema inteligente. Ele por si só, ele vai se auto-organizando. Então, o que que acontece? Alguém se conecta com aquele, às vezes, uma exclusão lá do passado familiar. Ó, fazer um país. Aline Magno, já já isso vai ser respondido. Já vamos chegar na parte de relacionamento. Calma. E vocês vão ficar com a gente na parte 2, que já vai acabar esse bloco 1. Não? Ixi, Maria. Coisa Então, aquele que é excluído precisa ser visto, certo? Mesmo o aborto, às vezes a pessoa... E a gente nem pode falar aborto, né? Porque é um filho que precisa ser visto. Então, às vezes, os problemas acontecem porque tem algo oculto que precisa ser visto. E, às vezes, é uma exclusão. Então, pertencimento tem a ver com a exclusão. Todo indivíduo tem direito a pertencer. Bem profundo. E aí tem a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Né? O equilíbrio das trocas. Que em qualquer sistema, tá? A gente tá falando familiar, mas a gente também tem que entender o seguinte. Tudo no universo são sistemas. A célula já é um sistema, né? Então, dentro do átomo, ali tem um sisteminha. Então, tudo precisa de ordem e organização, do microsistema para o macrosistema. Então, isso são leis dos sistemas. Então, tem que ter equilíbrio, né? Eu dou um pouco e recebo um pouco. Se um indivíduo começa a dar... E outra, eu só posso dar aquilo que eu tenho e o que o outro é capaz de receber. Porque, às vezes, o que eu tenho para dar é demais. E aí... fica pesado pro outro. E às vezes acontece uma dinâmica de ingratidão, sabe aquelas coisas? Nossa, mas eu fiz pelaquela pessoa e ela me devolveu com ingratidão. Sabe o que é isso? É o próprio sistema se auto-organizando. Entendi. Porque assim, ó, quando eu dei demais, eu fiquei muito grande perante aquela pessoa. E às vezes ela não consegue mais me devolver na mesma altura. Então acaba que ela devolve uma ingratidão porque aí aquilo volta e se equilibra. Então a gente sempre tem que dar um pouco e receber um pouco, tá? Isso também entra no tomar, quando a gente fala que identidade tomar, entra no tomar a própria vida, em tomar os pais. A única exceção que tem para isso é os pais, tá? Não tem como a gente devolver o que os pais dão, porque o que eles dão é muito grande, é a vida, né? Então, a gente só devolve, isso meio que só se equilibra quando a gente passa a vida adiante, entende? Então, precisa ter equilíbrio nessas trocas. Aí também tem muitas dinâmicas, sabe? Assim, pessoas que fazem demais. E também, assim, você pode dar a mais quando você tem para dar também. Quando aquilo não vai te fazer falta. Mas aí a gente entra no amor próprio, né? Na dinâmica de ter para si próprio. Porque o que acontece? Na maioria das vezes é a dinâmica de que eu dou. Às vezes é aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu sou tão boazinha, eu sou carinhosa, eu dou amor e eu só recebo ingratidão, eu recebo traição, infidelidade. Por quê? Porque no fundo ela tá dando porque ela quer receber, né? Então ela tá dando algo que ela não tem. E daí ela entra no processo de cobrança, quando na verdade o verdadeiro o amor puro e genuíno ele não cobra, né? O amar é unilateral, não é se sentir amado, é amar. Né? Então a gente entra em todas essas dinâmicas de amor. Resumidamente, as 3 leis são isso, tá? E quando tem desordem, quando tem conflitos, são essas 3 leis aí que estão em desequilíbrio. Agora pensando aqui, só para quem está assistindo, a gente já vai entrar na parte de relacionamentos aí, né? Mas, pessoal, olha que interessante. Sabe que eu adoraria ter conhecido meu avô por parte de mãe, né? Quando eu nasci ele já era falecido, mas ouço ótimas histórias. E ele brincava, ele dizia o seguinte, que para tu te relacionar com alguém, tu tem que conhecer o DNA da família dessa pessoa. Aí, pela constelação, pessoal, se já é difícil a gente conhecer a nossa, imagina fazer dar certo quando conhece alguém e todo o sistema que tem por trás desse alguém, né? E aí agora esses sistemas estão colidindo, estão ruindo nesse momento de confinamento, né? E já te trazendo essa primeira pergunta.
O que Bert que tu acha? Hellinger tem uma frase. Bert Hellinger tem uma frase que diz assim, que os Ah, relacionamentos nunca são entre casal, é entre sistemas. O é que nem a relacionamento é gente entre... brinca assim, quer ver quando a gente estuda astrologia, não existe signo compatível, existem mapas compatíveis. Signo é só uma fração de um todo, certo? Mas ó, tem uma que falou aqui, Aline, se tu pensar assim, você vai atrás disso. A Aline falou, eu tô ferrada. Eu sei o que que é, se tu tá ferrado ou não, né? Só que assim, só que a gente também, aí a gente entra na física quântica, né, Gama? De que a gente sabe que a gente, tudo que está ao nosso redor, a nossa realidade, nós criamos, semelhante atrai semelhante. Então, existe um porquê eu ter atraído aquela pessoa, aquele sistema, aquela família também para minha vida. Existe um porquê, né? E também entra os ganhos secundários que a gente não identifica, né? Então, às vezes a Sim. pessoa, eu sou atraída, mas aí quando eu sou a vítima e atraída, eu tenho a atenção dos amigos, da família, do coitadinho, e aquilo me abastece, né? Então, Porque a vítima, ela quer pertencer, ela quer se sentir amada. exatamente. Quando E ela é vítima, ela satisfaz quantas necessidades. até me lembro um exemplo que a Elaine fala muito, né? Quanta gente está desenvolvendo doença exatamente para só nesse momento de dor que se sente amado, né? É, Essa relação louca de eu preciso estar doente, eu preciso estar afundando para receber atenção, né? Então isso aí. Mas vamos conectar o assunto que depois a gente já vai conectar a próxima live, que faltam 3 minutos para cair. Olha que loucura, hein? isso é interessante que você falou, Quando a né? palestrante Porque é é a boa, maneira pô. como a gente se conecta, né? A gente pode se conectar pelo amor ou pela dor, Uhum. né? E às vezes a dor é uma maneira de a gente se conectar e receber amor, sendo vítima, né? Me diz uma coisa, fazendo uma previsão assim, eu sei que não existe previsão personalizada, tá? Mas assim, uma previsão que tu vê que está acontecendo e que ainda vai acontecer na pandemia em relação aos relacionamentos. Previsão? O que que tu pode dizer assim, de Olha, principais eu acho problemas que a gente assim, pode esperar, sabe? Nesse eu momento. acho que a verdade ela começa a vir à tona, né? Aquilo que, como a gente falou, né? Assim, sem estar isolado, sem estar convivendo todos os dias, a pessoa está trabalhando, ela não está convivendo, ela não está vendo o outro como ele realmente é. E é somente em relacionamentos que vem à tona as coisas que a gente precisa trabalhar, que o outro precisa trabalhar, e aí vem os conflitos. A questão é, como é que eu vou encarar esses conflitos? Né? Tem pessoas que elas querem se livrar do conflito. Então, é, igual você falou, né? Na China teve um aumento ali de divórcio. Não, vou Eu até vejo. dizer para vocês, olha que interessante. Não vou ler reportagem para não ser enfadonho, mas pulou de 17%, que era a média até 2018, e foi para 32% agora pós-Covid. Quer dizer, dá mais ou menos 4 milhões de novos divórcios após É a bastante pandemia. coisa. Então, Os 4 advogados vão ter serviço aí. ou os cartórios, não sei se lá daqui a pouco homologam direto, né? Mas assim, 4 milhões de sistemas ruíram, né? Não se sustentaram. Sim. Outra coisa vai acabar, né? Outra coisa Não, é, mas aí nós já me mandamos aí. também estávamos falando ali, né? Depressão. Uhum. Depressão. O Brasil Ansiedade. já está no ranking aí mundial. Não sei se é. Não sou muito boa em estatística, mas já está no ranking. Eu não sei se não é até o país que mais tem índice de depressão, mas isso também é uma previsão, né? Com certeza é o que já vai vir. Então, são coisas meio óbvias, né? São coisas meio. Eu coloquei índice de depressão Brasil aqui só para fingir que eu sou culto, tá? Mas é uma média de 12 milhões de brasileiros aí, ano, estão brigando com a depressão. Empresas que vão fechar, ou seja, conflito entre sócios vai desencadear, vai lá para o judiciário também, né? De solução societária. Eu acho que são previsões meio. Uhum. Mas assim, nada do que aflora na nossa vida. Assim, o problema já é parte da própria cura. Então, assim, é a maneira como a gente observa as coisas que a gente vai poder resolver, né? As pessoas vão poder resolver. Então, eu acho que isso são previsões meio. Por isso que eu falei, né? Qual que é o prejuízo oculto? Eu acho que a grande crise, uma grande crise que ainda está por vir é essa crise dos relacionamentos. Não só relacionamentos interpessoais, como relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento, né, da gente com a gente mesmo. Né? Eu também gosto de uma frase que diz assim: sem um relacionamento bom consigo mesmo, nenhum outro relacionamento é possível. Cadê tu Né? postou isso hoje, né? Tu postou isso hoje, né? Eu postei, se você está longe de si mesmo, como pode estar perto do outro? Isso é. Vai nessa Né? linha, né? Vai nessa linha.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vai começar a responder ela, a gente vai. Ó, eu vou te perguntar no próximo bloco, a gente tem 34 segundos, tá? Próximo Pessoal, bloco. não saiam que a gente vai começar a fritar aqui umas perguntas populares aqui, bem legais pra gente debater aqui. Mas, ô Maera, tá show de bola. O pessoal tá aqui, ó, ninguém saiu, tá todo mundo firme e a gente vai pra rodada 2 aí, que a gente tá aprendendo Porque, muito perfeito. segundo Hélio Couto, né? Relacionamento é o degrau que as pessoas estão presas, né? Que elas precisam da libertação. O primeiro degrau é da sobrevivência ali, dinheiro e tal, e o segundo degrau, relacionamentos. Então, é quando a gente vê que não adianta ter dinheiro se os relacionamentos são um fracasso, né?